Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. O tema dessa palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã está aqui nesse texto. A justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Nós não temos que esperar irmos ao céu para entrarmos no que Cristo fez por nós. É nosso para entrarmos agora. Deus, Ele mesmo é a nossa justiça. Somos a justiça de Deus nele. Somos participantes da divina natureza no momento que aceitamos a Cristo e entramos na família de Deus. Se vivemos ou se vive uma vida de fraqueza e derrota, é porque ainda não entendeu o que você é em Cristo. Isso ainda não ficou claro. A suprema necessidade de hoje ainda é saber o que somos em Cristo e como o Pai nos vê. A justiça significa a capacidade de ficar na presença de Deus Pai sem o senso de culpa e inferioridade. Ao menos que saibamos quem somos e o que somos em Cristo, não podemos viver uma vida vitoriosa. Satanás, o pecado e a doença serão nossos senhores. No instante que eu souber que sou a justiça de Deus em Cristo e compreender que essa justiça significa, Satanás é derrotado. A razão pela qual o homem se aventura em busca de preencher o vazio dentro de si é porque ele tem uma fome espiritual e não sabe disso. Tem muitas pessoas que se aventuram por aí porque eles querem preencher um vazio dentro de si. Ninguém encontra paz, justiça e alegria no espírito até que ele tenha um encontro com Jesus e coroem como Senhor nas suas vidas. Naquele momento, aquela busca desesperada termina. Por quê? Porque acaba o prazer nessas coisas. Eles não sabem disso, mas essa busca desesperada termina. Então acaba aquela atração pela aventura. Por quê? Porque só Deus pode preencher esse vazio que existe dentro de nós. Nenhuma pessoa alcança o lugar de descanso no Espírito até que ela tenha feito este contato. O homem é um ser espiritual, ele tem uma alma, ele vive em seu corpo. Cristo é a fonte de alegria. Ouça, quando eu entendi que alguém podia receber vida eterna, a grande natureza de Deus, e que Cristo é a justiça de Deus dada a nós, como flash, minha teologia e teorias foram dissipadas, e eu me vi pela primeira vez como eu realmente era na vista de Deus. Eu nunca havia honrado o que Ele havia feito em Cristo. Eu nunca havia sabido o que Ele fez por mim. Eu era uma nova criação. Eu tinha grande vida e natureza de Deus. Eu severamente ousei dizer: eu sou justiça de Deus em Cristo.
Eu nunca havia confessado isso antes. Esse sermão, meus queridos, realmente é a minha história. Realmente, e eu sou daqueles que escrevo até a hora de dar aleluia, meus queridos. Diferente de alguns, mas eu sou assim. E eu acho isso bom. Eu nunca ousei dizer, até mesmo pensar, que eu já era ou já seria algo assim, justiça de Deus. A consciência do pecado tem me segurado em cadeias todos esses anos. Sempre que alguém pregava contra o pecado, eu dizia: sou eu. Eu conhecia o pecado. Eu ainda me lembro de ter ministrado em uma igreja em Goiânia, no dia de ceia, e pegar na mão do pastor e dizer: prazer, meu nome é pecado. Acreditem, irmãos, eu fiz isso. Lutei contra o pecado. Eu sofri por seus efeitos, mas eu não sabia que quando eu fui feito uma nova criação, o passado havia parado de ser. Eu não sabia que isso era real para mim. Quando eu fui recriado em Cristo, me tornei justiça de Deus em Cristo. Porque o homem não se aproxima de Deus. Porque o nosso senso de condenação tem dado a nós um complexo de inferioridade que nos fez ou que nos faz um covarde. Isso rouba a nossa fé em nós mesmos, em Deus e em sua palavra. Fico a pensar que não tenho o direito de aproximar de Deus. Penso que não sou bom bastante para orar e ter as minhas orações respondidas. Esse argumento ainda é atual, pois no compartilhamento da palavra na célula, quarta-feira, na casa do irmão Gerson, os que ali estavam abriram o coração e expressaram isso. Mas meu sermão já estava pronto. Quando oro, é a oração do desespero. O senso de culpa e inferioridade, derrota e fraqueza me fazem com razão pensar assim. Esta consciência do pecado nos segura em prisão. O ponto do porquê o homem, mesmo cristão, ainda tem consciência do pecado é porque, assim como Satanás, muitos ministros ainda têm apontado para a natureza carnal do homem. Muitas vezes eu mesmo disse para alguns ministros, eu dizia: aí muitos ministros têm feito o papel de Satanás, apontando o pecado do outro, condenando o outro, e deixe de dar ênfase na obra consumada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E então eles têm pregado contra a incredulidade, conformando com o mundo e a falta de fé, mas está faltando, infelizmente, trazer revelação da verdade do que somos em Cristo Jesus, ou como a justiça e a fé estão disponíveis. Muitos de nossos hinos adiam nossa redenção para após a morte. Nós teremos descanso quando ganharmos o céu, nós teremos vitória quando ganharmos o céu, nós seremos vencedores quando ganharmos o céu. Não temos nada desse lado, exceto falha, miséria, desapontamento e fraqueza. Nós teremos paz com Deus quando ganharmos o céu. Não haverá mais falha quando ganharmos o céu. Não existe falha e nem que não existe falha que nos separe do verdadeiro amor de Deus. Romanos 8,38 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ei, somos vitoriosos. Eu disse a um irmão recentemente, eu disse a ele, porque perguntei: como você está, irmão? Eu estou na luta.
Eu disse: irmão, para de falar, eu estou na luta. Diga: eu sou vitorioso. Eu estou ganhando vitória, eu estou sendo vencedor. Porque Romanos 8:37 diz assim: porém, todas estas coisas somos mais do que vencedores através dele que nos amou. Quando devemos ser mais do que vencedores? Agora que nós devemos ser mais do que vencedores. Filipenses 4, versículo 13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando é que seremos capazes de fazer estas coisas? Quando terminarmos a vida na terra e ficarmos com ele no novo céu e na nova terra. A justiça diz: não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Assim, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus queridos, não tem condenação para aquele que está em Cristo. Quando isso se torna nosso, não ouvimos nada além de condenação. Não ouvimos nada além de condenação. Amados, observa só uma coisa: os ministros não fazem distinção entre o santo e o pecador. Quando Romanos 5:1 se torna uma realidade: sendo, pois, declarado justo pela fé, temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Digo que nós, da comunidade dos discípulos, pregamos a mensagem do Evangelho sem mistura, porque entendemos que está havendo uma revolução da graça, e desejamos que todos, sem exceção, venham participar do mover do Espírito da graça. Muitos pastores pelo mundo já têm pregado esse Evangelho sem mistura. Existe paz no presente, e não somente no futuro. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 diz: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que pudéssemos nos tornar justiça de Deus nele. Judas 24. Judas só tem um capítulo, irmãos, por isso já fala direto o 24. Diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar, veja, isso é para agora, para o presente. É o Senhor, é Deus quem nos guarda. Isso fala de estar na presença de Deus, porque é Ele quem nos guarda. Parece muito claro de que vivemos em sua presença agora, que andamos em sua presença agora. É por isso que eu declaro, meus queridos, e essa declaração eu quero chamá-los para declarar junto comigo. Eu vou falar uma vez e a igreja repita, por favor. Por isso eu declaro: sou vitorioso, estou descansando no esconderijo do Altíssimo, estou escondido em Cristo. Ei, pode até cair 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas não serei atingido. Aleluia. Eu sou um com Cristo. Eu creio que as Escrituras diz sobre nós é absolutamente verdade, que Deus, Ele mesmo, é agora a grande justiça, que somos justiça de Deus. Deus, Ele é agora a nossa justiça, e isso já foi anunciado pelo profeta Jeremias. Estou convencido de que somos participantes da divina natureza. Não há
condenação para que andamos na luz, assim como Ele está na luz. Não há condenação. Não há condenação para nós. Quando for falar com o Pai na sua oração, creia, não há condenação. Sabe por quê? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: eis que se algum homem está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que todas se tornaram novas. Mas todas estas coisas são de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Observe, meu querido, o teu passado não importa. O teu passado faz parte da tua história, mas ele não influencia a sua vida perante Deus Pai. Porque em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Observe só uma coisa, meus queridos: quando o Senhor nos cura espiritualmente, não há senso de culpa e condenação perante Ele. Nós caminhamos então agora em novidade de vida, de vitória em vitória. Nós podemos declarar: eu sou vitorioso. A obra já foi feita por Cristo. Você permanece perante Deus completamente em Cristo. Ainda nessa manhã eu dizia para o meu primo, que mora lá na Barra do Garço, eu dizia: quando Deus olha para você, Deus vê Cristo. Não pelo que você fez, mas pelo que Cristo fez por você. Efésios capítulo 5, versículo 27 diz: para que Ele possa apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, não tendo mancha ou ruga ou qualquer outra coisa, mas sendo santa e sem mácula. Na mente de algumas pessoas isso é após a morte, mas isso não é verdade. Somos apresentados sem mancha, sem mácula agora. Nós entendemos que justiça significa capacidade de ficar na presença de Deus Pai sem um senso de culpa ou inferioridade. Deus tem tratado do problema do pecado no seu Filho. Ele tem aniquilado o pecado pelo sacrifício do Filho, tornando-se uma nova criação, por receber a grande natureza e vida de Deus. Esta vida e natureza de Deus é a justiça. Consequentemente, o homem que tem recebido a natureza de Deus tem automaticamente se tornado justiça de Deus em Cristo. A consciência do pecado, meus amados, ela escraviza e torna sem efeito a obra consumada por Cristo na cruz do Calvário. É como se Jesus tivesse morrido na cruz e não fosse suficiente. Agora eu tenho que ter uma participação nisso, porque Jesus não é suficiente para me salvar. Ele não é suficiente para me santificar. Ele não é suficiente. A consciência do pecado veio com a queda, quando o homem se tornou participante da morte espiritual. O homem tem estado sobre maldição da morte espiritual, que deu nascimento à consciência do pecado. O homem morto espiritualmente não pode ficar na presença de Deus. Nós vemos como Deus ilustrou esse fato na antiga aliança. Isso é tão real, irmãos, que o sumo sacerdote tinha de ir de ano em ano na presença de Deus apresentar sacrifício anual, derramamento de sangue, conforme está ali em Levítico capítulo 17, versículo 1 diz: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela vossa alma. Vida para vida, vida pagando vida, vida cobrindo o pecado de vida. O sumo sacerdote não ia na presença de Deus para adorar, ele ia para fazer expiação pelos pecados. Hoje não, meus queridos, nós entramos na presença de Deus Pai para adorar, para louvar, porque Deus enviou o seu Filho a esse mundo para tornar-se encarnado e ser eternamente unido com a humanidade. Este Filho foi à cruz pela determinação e permissão de Deus, tornou-se pecado, pegou o nosso lugar como um substituto. Então ele venceu o inimigo e fez a justiça disponível ao homem. Uma redenção que não fizesse do homem justo
Até que o homem seja justo e conheça isso, Satanás reina sobre ele. O pecado e a doença são seus senhores. Mas no instante que ele sabe que a justiça de Deus é em Cristo, e sabe que a justiça significa, Satanás é derrotado. Como poderemos obter a justiça que nos fará perfeita comunhão, ou que nos dará perfeita comunhão com o Pai, que nos dará consciência de dominarmos sobre as forças das trevas? Quando? Ou como? Essa justiça vem a nós quando fazemos uma aliança com Deus pela fé em Cristo Jesus, nosso Salvador, e confessamos o seu senhorio sobre as nossas vidas. A consciência do pecado pode ser a razão de toda falha espiritual. Ela destrói a fé, destrói a iniciativa do coração. Ela dá ao homem um complexo de inferioridade. O homem tem estado com medo de Deus. Ele tem medo dele mesmo. Ele está procurando encontrar alguém que possa orar por ele. Quantos já ouviu aqui? Irmãos, ora por mim. Ora por mim. Quantas pessoas que vai na casa dos outros pedir oração para que alguém possa orar por ele? Ele não tem senso do seu direito legal de ficar na presença de Deus Pai sem condenação. O complexo de inferioridade que é criado da consciência do pecado é encarado em todos os lugares. O senso de indignidade destrói a fé, rouba a paz da nossa mente, e isso cria em nós, sem efeito, a mais séria e zelosa vida de oração. Isso rouba de nós toda a amizade e comunhão com o Pai. E aí nós começamos a fazer a oração do desespero. O desespero do homem por uma cura tem levado ao arrependimento de pecado, angústia pelos pecados e profunda agonia na oração. Mas na realidade não é um arrependimento, não é uma metanoia, é apenas um remorso pelo pecado. Porque quando há realmente um arrependimento, é diferente. Outros têm tentado acalmar sua consciência por irem à igreja, fazem penitência, jejuam, dão dinheiro, dizeres de oração, fazem boas obras, desistem de prazeres, confessam seus pecados, lutam contra os maus hábitos, põem a si mesmo sob disciplina de abnegação, abnegando a si mesmo, e humilham-se por negligenciar o corpo. Alguns têm ido até mesmo mais longe, dilacerando o seu próprio corpo. Outros têm feito longas peregrinações. Isso tudo é religiosidade. Deus tem uma redenção que abrange toda a fase da necessidade do homem, restaura perfeitamente a sua comunhão com o Pai, e em que não há senso de culpa ou pecado, nenhuma memória de fazer coisa errada no passado, porque ele está em Cristo, o passado já foi, ele é nova criatura. O crente permanece completo em Cristo, ele tem participado da plenitude de Deus em Cristo. Em João capítulo 1, o Evangelho de João, versículo 16 diz: pois de sua plenitude temos recebido, e a graça sobre graça. Preste atenção, a oração agora ela é prazerosa, é momento de desfrutar da paz e alegria no Espírito Santo, é momento de agradecimento, enfim. Se lermos Hebreus 10, versículo 1 ao 19, cuidadosamente nós vamos ver que a antiga aliança havia uma relembrança do pecado, porque tinha que estar constantemente fazendo expiação pelos nossos pecados. Mas na nova aliança não, foi feito uma vez só, que vale por toda a eternidade. Ou seja, meus queridos, o pecado de ontem, o pecado de hoje e o pecado de amanhã já está perdoado. Amém. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz que nos libertou da autoridade das trevas e nos transportou
para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Observe nessa passagem que Ele nos libertou da autoridade das trevas, e ao mesmo tempo do domínio de Satanás, e ao mesmo tempo nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora nós reinamos em Cristo, nós reinamos nesta terra. Existem 4 fatos aqui. O primeiro, nós estamos libertos do domínio de Satanás. O segundo, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Terceiro, em quem temos a redenção. Esta é uma redenção do domínio de Satanás. Satanás não tem o direito legal de reinar sobre a sua vida, sobre o homem, porque você está em aliança com Deus pela fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. Tal homem foi liberto do domínio de Satanás, da família de Satanás, da autoridade de Satanás. Observe só, o homem foi trazido para a família de Deus, o reino do Filho do seu amor. Quando isto foi feito, a obra redentora que Cristo realizou se tornou uma realidade. Ainda me lembro desse exato momento que um pastor foi pregar fora do país, fora do Brasil, e alguém saqueou o seu carro. E ali uma pessoa, a presidente dos jovens ali disse: ó, pastor, a mensagem vai ser poderosa, porque o diabo está atacando o senhor, roubou o que estava dentro do carro. Ele disse: não, Satanás não tem poder sobre mim, ele não tem direito de me tocar em nada. Isso apenas aconteceu como circunstâncias da vida, mas ele não deu honra e glória a Satanás. Meus queridos, o que está acontecendo, a circunstância da sua vida, não define quem você é. Não significa que houve liberdade para o inimigo agir na sua vida, mas algo aconteceu, então continue glorificando ao Pai. O quarto, Ele não só nos redime do domínio de Satanás, há também uma remissão de nossos pecados. Ele nos redime, nos recria e nos liberta da autoridade de Satanás. Ele nos perdoa por tudo que já fizemos. Então qual é a importância da justiça? Qual é a importância da justiça? Não há outra palavra na Bíblia ou na teologia que é menos entendida e apreciada do que esta palavra, justiça. A justiça restaura ao homem tudo o que ele perdeu na queda. Adão perdeu o direito de permanecer no jardim do Éden, de ter comunhão com Deus. Jesus Cristo, a justiça de Deus dado a nós, proporciona um novo relacionamento como um filho de Deus, com todos os seus privilégios. Vamos observar apenas um pouco das muitas coisas que a justiça nos dá através da obra consumada de Cristo. Primeiro, nossa presença é restaurada. A justiça restaura o direito de estar na presença de Deus, perdida. A justiça vem a nós na nova criação. Ela restaura a nossa presença perante Deus. Ela tira a velha consciência do pecado que tem mutilado e roubado nossa iniciativa espiritual, confissão e segurança de sua presença. Ela restaura ao homem uma presença perante o Pai no mesmo fundamento que Jesus aproveitou em seu andar terreno. Observa só uma coisa, lembre-se da intrepidez de Jesus na presença do Pai, sua intrepidez perante Satanás. Ele sabia que tinha o direito legal na presença do Pai. Ele sabia que era mestre sobre Satanás e todas as suas forças. Lembre-se de como sem medo ele estava na tempestade, e absoluto comandante, ele sobre as leis da natureza. Ele não teve medo de dizer ao morto Lázaro, mesmo perante uma multidão, um número grande de pessoas, dizer: Lázaro, venha para fora. Ele não teve senso de inferioridade na presença da morte. Ele não teve senso de inferioridade na presença da doença. Ele não teve medo de falar aos deficientes físicos, cadeirantes, enfim: levantam, fiquem sãos.
Por quê? Porque a justiça é autoritária. Segundo, a nossa comunhão ela é restaurada. A justiça restaura ao homem a sua comunhão perdida. Vemos a comunhão ilustrada na vida de Jesus Cristo. Ele se aproximou do Pai com a mesma liberdade que uma criança se aproxima de seus pais. Ele se dirigiu ao Pai simplesmente como um familiar, assim como um filho se aproxima do seu pai. Jesus desfrutou da comunhão com Deus Pai. Não havia senso de culpa, nem senso de pecado, nem de condenação no Espírito de Jesus. Nossos corações perguntam hoje: pode Deus restaurar tal justiça ao homem? Cremos que sim. Cremos que a obra consumada de Jesus Cristo garante isso. Jesus não tinha senso de falta quando ele precisava de dinheiro para pagar os seus impostos. Ele disse para Pedro ir e pegar um peixe, e ali ele ia encontrar o dinheiro. Quando ele alimentou a multidão de 5.000, eles entregaram 5 pães e 2 peixinhos. Ele abençoou o pão e os partiu, e a multidão foi alimentada e ainda sobrou 12 cestos. Ele não teve senso de falta de dinheiro, nem senso de falta de amor, falta de conhecimento, falta de capacidade em coisa alguma. Ele não teve senso de consciência do pecado e nem senso de complexo de inferioridade. Essa justiça que Jesus tinha deu a ele a mais doce e perfeita comunhão com o Pai. Terceiro, a justiça restaura a nossa fé. A justiça restaura o homem e a sua fé perdida. Jesus não teve falta de fé. Ele creu nele mesmo. Ele creu em sua missão. Ele creu em seu Pai. E ele deve ter crido na humanidade, porque ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Amém. Em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 7 diz: temos porém esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Meus queridos, como está escrito, criei, por isso falei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, e é por esse motivo que falamos. Em 1 Coríntios capítulo 12 versículo 1, fala a respeito dos dons espirituais. Irmãos que tenham conhecimento, existem diferentes tipos de dom, mas o Espírito é o mesmo, e a cada um é concedido a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgado, ou seja, concedido o dom da fé. E a outro, pelo único Espírito. Em Romanos capítulo 12 versículo 3 diz: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considere melhor do que realmente são. Existem irmãos que acham que é melhor do que o outro. Não se considere isso. Antes seja honesto em sua autoavaliação. Por quê? Medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Olha, há uma medida de fé que você tem, e essa fé foi Deus quem te deu. A nossa base ela é restaurada. Romanos capítulo 5 versículo 1 diz: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Observe, meus queridos, foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria. Mas a fé foi Deus quem te deu para ter fé no Filho. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21 diz: aquele que não conheceu pecado algum, Deus o fez pecado por nosso favor. Deus nos fez justo em Cristo. Jesus foi mais do que uma oferta pelo pecado. Ele foi realmente feito pecado com os nossos pecados.
foi feito injustiça com a nossa injustiça, como nosso substituto pelo pecado, suportando o nosso pecado. Ele foi nosso substituto, tomando nosso lugar, sendo feito pecado por nossos pecados. Era deidade, sofrendo pela humanidade. Sendo deidade, ele pôde pagar a penalidade. Jesus cumpriu cada exigência de Deus. Ele declarou que Jesus foi justificado ou feito justo. Romanos capítulo 4, versículo 25 diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Paulo diz: justificado no Espírito. E 1 Pedro 3,18 diz: vivificado no Espírito. Ele ressurgiu da morte. Por isso ele foi chamado várias vezes de o primogênito dos mortos. Deus pôs sobre ele os nossos pecados. Ele foi feito pecado, feito para sofrer em nosso lugar. Quando ele cumpriu a exigência da justiça, a morte não pôde mais segurá-lo. Ele foi declarado justo, ele foi vivificado. Quando cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, Deus é capaz de nos declarar justo pelo que Jesus fez. Colossenses 1,18 diz que Ele é o cabeça e nós somos o corpo, a igreja. No versículo 20 diz: por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. O Pai fez as pazes com todas as coisas, nos céus e na terra. Ou seja, a vontade de Deus pode acontecer na terra, assim como ela acontece no céu. Observe, meu querido, isso inclui você, que antes nós estávamos longe, na posição de inimigos de Deus, mas Ele reconciliou consigo mesmo, por meio da morte do seu Filho no corpo físico. Vocês podem se apresentar diante dele hoje, agora, sem culpa, sem condenação, santo, livre de qualquer acusação. A justiça restaura a quietude e o descanso ao espírito. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não estamos mais com medo das contas, não mais com medo da circunstância. A fé se levanta inconscientemente e nós encaramos a mais adversas condições com um senso de superioridade. Somos senhores, não há nada que o homem mais precisa hoje do que o senso de justiça. A justiça restaura a liberdade ao homem, a liberdade da consciência do pecado, o mesmo tipo de liberdade que Jesus teve, o tipo de liberdade que a humanidade tem desejado acima de qualquer coisa, liberdade em Cristo. Nós ficamos na mais doce e maravilhosa consciência de que meu Pai é maior do que tudo, e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai somos os seus filhos, estamos em sua família, conhecemos o nosso Pai, Ele nos ama e nós o amamos. A justiça restaura a alegria, a inexplicável alegria de comunhão com o céu, na mesma igualdade. E eu agora vou finalizar o meu sermão, mas eu vou finalizar fazendo declarações, e eu quero convidar a igreja a se colocar sobre os pés neste momento, e vamos fazer essa declaração forte perante o Senhor agora. Eu declaro: Cristo é a minha justiça. Tudo o que preciso para me justificar e receber de Deus Pai já foi feito e está à direita de Deus. Pedir a Deus em nome de Jesus Cristo é honrar o dom da justiça dada a nós, é crer que tudo já foi feito. Isso é crer corretamente. Eu declaro: creio na provisão sobrenatural. Eu creio que posso chamar a existência pela palavra da fé. O que ainda não existe, para criar
Jesus Cristo é no corpo, eu sou. Por isso eu declaro sobre a minha vida, verei uma explosão da bondade de Deus e um crescimento inesperado em todas as áreas da minha vida. Irei experimentar a suprema grandeza da graça de Deus. Ele me levará a um nível mais alto do que jamais sonhei. Bênçãos explosivas estão vindo em minha direção. Eu declaro, experimentarei a fidelidade de Deus. Não irei me preocupar, não irei duvidar. Vou manter minha confiança nele, sabendo que ele não irá me decepcionar. Virei nascer cada promessa que Deus colocou em meu coração, me tornar tudo que Deus criou para ser. Eu declaro, tenho a graça de que preciso para hoje. Estou cheio de poder, de sabedoria, de força e determinação. Nada do que eu enfrentar será demais para mim. Nada do que eu enfrentar será demais para mim. Vou superar todos os obstáculos, sobreviver a todos os desafios e vencer todas as circunstâncias. Dificuldade nenhuma me impedirá de avançar, tornando-me alguém melhor do que eu era antes. Eu declaro, não é tarde demais para realizar tudo que Deus tem colocado em meu coração. Não perdi a minha janela de oportunidade. Deus tem favor reservado para mim no futuro. Ele está me preparando nesse instante, pois está prestes a derramar uma graça especial que me ajudará a realizar esse sonho. Este é o meu tempo, este é o meu momento. Eu recebo o que Deus tem para mim hoje. Eu declaro, vou experimentar e comer do melhor dessa terra, prosperar